A situação jurídica de Bolsonaro, cada dia que passa, fica mais complicada. E agora o Alexandre de Moraes solicitou a abertura de uma investigação para investigar um possível crime de Bolsonaro nessa história toda das inserções de rádio, com Bolsonaro tentando tumultuar toda a campanha. E a imprensa agora, faltando 3 dias, voltou a falar de golpe. Não vai ter golpe nenhum, não é tentativa nada de golpe. Isso é medo do Bolsonaro de ser preso, é a preparação de uma narrativa para a derrota. E você vai colocar nos comentários, na sua opinião, o Bolsonaro ele teme ser preso? Você quer que o Bolsonaro seja preso? Coloque nos comentários. Claro, deixa o seu like se você gosta desse terror que o Bolsonaro está passando e se inscreva no canal. Essa história toda das inserções de rádio, ela surgiu, como vocês bem sabem, como uma tentativa do Bolsonaro de abafar o episódio do Roberto Jefferson, de abafar também o episódio do salário mínimo. Vocês sabem disso tudo. Só que aqui do canal nós temos a hipótese que o Roberto Jefferson agiu deliberadamente para prejudicar o Bolsonaro por conta de promessas não cumpridas por parte do presidente da República. Link aqui no card para que você entenda tudo isso. E agora, pessoal, essa situação pode provocar problemas jurídicos para o Bolsonaro. Mais problemas jurídicos. Porque o Alexandre de Moraes, ele pegou a denúncia e falou o seguinte, olha, essas provas que vocês mandaram aqui são um negócio simplesmente absurdo, não tem substância alguma. O que vocês estão tentando fazer, na verdade, é tumultuar a reta final da campanha. Então nós vamos investigar vocês para saber se vocês estão querendo tumultuar o processo. E óbvio que eles estão. E o pior de tudo é que o Alexandre de Moraes, ele quer saber se dinheiro do fundo partidário foi utilizado para pagar essa auditoria que fez esse relatório fajuto e falso. Isso também pode ser considerado crime. A sorte do Bolsonaro é que essa denúncia vai para a PGE, que é a Procuradoria-Geral Eleitoral. E a PGE tem como o seu diretor-geral, ou o seu procurador-geral, ou mesmo procurador-geral da República, Augusto Aras. E vocês sabem que o Aras ele é moroso para investigar o Bolsonaro. É uma lentidão imensa. Só que a situação do Bolsonaro, se vocês acham que está ruim, ela pode piorar ainda mais. Porque o servidor que foi exonerado do TSE tem a suspeita, e ele vai ser investigado por isso também, que ele ficou repassando informações internas do TSE, obviamente sigilosas, para a campanha do Bolsonaro. E isso também é crime. Então olha só como a situação jurídica do Bolsonaro vai se complicando. E esse servidor, é muito bom lembrar, ou ressaltar, melhor dizendo, que ele não foi demitido porque ele cobrou que o TSE ficasse investigando. Não foi nada disso. Ele tem um mau comportamento com os seus pares, com posturas até mesmo agressivas e inadequadas para o serviço público. Por isso que ele foi demitido. E logo depois que ele foi demitido, ele quis ir até a Polícia Federal para jogar no ventilador e mostrar que ele está desgostoso, revoltado, como se fosse uma represália à demissão dele. Foi isso que aconteceu. Só que ele vai se dar mal, porque se ele de fato vazou informações para a campanha do Bolsonaro, ele vai ser investigado e pode ter que responder a processos por conta de toda essa situação. Então perceba que não tem nada de golpe, como a imprensa está querendo mais uma vez falar. Nós estamos faltando 3 dias para a derrota do Bolsonaro. E a imprensa, depois de 4 longos anos, não entendeu nada. A imprensa mais uma vez fala que o Bolsonaro está querendo tumultuar para fazer um terceiro turno. O Bolsonaro quer tumultuar porque ele quer dar um golpe. O golpe vai vir. Não vai ter golpe nenhum. Não vai ter golpe nenhum. O que o Bolsonaro está fazendo, e não é de hoje, e não é da semana passada, mas há mais de anos que isso está acontecendo, é a criação de uma narrativa que ele vai usar quando os processos contra ele começarem. Porque Bolsonaro, ele possui um problema jurídico imenso. É um pepinaço jurídico que ele tem. Vocês sabem muito bem disso. Então o que o Bolsonaro está fazendo? Já há muito tempo. Ele está querendo consolidar a ideia que ele é um perseguido político. E que o resultado do próximo domingo vai ser um resultado injusto contra ele, porque há um complô institucional, um complô organizacional para prendê-lo. Então, quando os processos avançarem contra ele na justiça comum, ele vai falar o seguinte: esses processos são injustos. Há toda uma armação, há toda uma conspiração política para me prender, porque eu sou um preso político e não um preso comum. Essa é a ideia do Bolsonaro. Não é golpe, não é nada disso, mas a imprensa parece que tem uma dificuldade imensa para entender o que o Bolsonaro está fazendo. E na sua opinião, você vai colocar aqui nos comentários. Essa ideia do Bolsonaro com essa história do TSE e das inserções vai prejudicá-lo? Coloque nos comentários se você quer também ver a prisão do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E vocês sabem bem,
e como nós estamos colocando, as complicações jurídicas para o Bolsonaro serão imensas. Porque o Bolsonaro, depois que ele perder para o Lula, e isso tudo caminha para a derrota, ele vai perder as prerrogativas do cargo. E ele vai ter mais de 100 processos nas costas, inclusive alguns pesados, como aqueles que a Polícia Federal apontou crime. E sem a Advocacia Geral da União, a vida do Bolsonaro vai virar de ponta cabeça, porque ele vai gastar tanto tempo e tanto dinheiro com o processo que ele não vai mais conseguir viver. E agora esse processo eleitoral que está rolando também pode ser mais um crime apontado por ele. A vida dele vai virar de ponta cabeça. Então ele já tem que preparar a sua estratégia de fuga da prisão. Uma coisa que me chama a atenção, que nós precisamos conversar também, que tem me preocupado, é a quantidade de inserção que o Bolsonaro está tendo espontaneamente na mídia. Porque o Bolsonaro ele conseguiu dominar praticamente toda a mídia nacional com os assuntos, com a pauta dele. E isso é uma estratégia do Steve Bannon. O que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro ele sempre foi muito bom para pautar a imprensa. Desde a época que ele era um deputado do baixo clero. Ele sempre dava um jeito de aparecer no CQC, no Super Pop. E essa habilidade do Bolsonaro se casou muito bem com a estratégia do Steve Bannon, o marqueteiro ou estrategista da campanha do Bolsonaro de 2018, também participa de algum certo modo agora, e também do Donald Trump 2016 e 2020. A estratégia do Bannon é você ter um controle total da narrativa da imprensa, ou ter um controle total da mídia, falando bem ou falando mal. Então, se vocês repararem, nas últimas 3 semanas, principalmente nesses últimos dias, o assunto sempre é Bolsonaro. É Bolsonaro, 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 fica martelando. Bolsonaro conseguiu inundar toda a mídia, toda a imprensa com o seu nome. Lula nem aparece. Aí você vai falar o seguinte, mas é uma repercussão, uma exposição negativa. Eu concordo com você, mas esse não é o objetivo. Não é o que importa. O que importa é que Bolsonaro domina o noticiário. E o processo de tomada de decisão, pessoal, é um processo complexo. Então, a gente tem que entender que as pessoas elas tomam as suas decisões baseado em vários motivos. Então, o nome do Bolsonaro aparecendo, o que acontece? Ele pulveriza o nome do Lula. Ele explode o nome do Lula. Não aparece mais. Então, de tanto ficar martelando Bolsonaro, 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 na cabeça do indeciso, o inconsciente dele caminha o dedo na urna para 22. Então, essa é também a estratégia do Bolsonaro. Esse controle da mídia, controle da exposição. E a imprensa não conseguiu perceber isso. Mas isso vai dar certo ou não? Aí é o resultado da estratégia no próximo domingo. Temos que ver se vai dar certo. Mas a estratégia é essa. É dominar a imprensa. Só que eu tenho visto, na verdade, que essa reta final da campanha do Bolsonaro acabou perdendo um pouco o foco. Porque o episódio do Roberto Jefferson não era a exposição que a campanha gostaria de ter. Nesse momento, a campanha do Bolsonaro deveria estar atacando o Lula com todas aquelas notícias falsas habituais. Celso Daniel, CPX, ligação com o PCC. Então o caso do Roberto Jefferson fez a campanha do Bolsonaro ter que redirecionar a rota e criar essa história do TSE para tentar abafar o episódio do Roberto Jefferson. E isso faz com que tempo precioso seja desperdiçado pela campanha do Bolsonaro, que poderia estar sendo empregado melhor para propagar notícias para aumentar a rejeição do Lula, do que entoar um discurso de perdedor, já se preparando para o eventual processo futuro de Bolsonaro que pode colocá-lo na prisão. Então, apesar de tudo isso que eu falei, do controle, que essa é a estratégia mesmo do Bolsonaro, existe o problema que o tempo que ele está perdendo com isso é um tempo precioso e tempo Bolsonaro já não tem mais.